Passar a palavra até pelo tempo, né, que a gente está apertado, para a professora Lisiane Angelotti Meira, que é doutora pela PUC, mestre especialista pela Universidade de Harvard, professora da GV, entre outros atributos. Então, professora Lisiane, com você a palavra. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar participando desse evento e especialmente nessa mesa, né, em que nós estamos aí iniciando essa discussão sobre essa futura, né, esse projeto de lei aduaneira. Inicialmente, eu faço minhas as palavras do colega Trevisan, né, sobre a saudação aos colegas funcionários públicos. Parabéns pelo seu dia, né? É, é um trabalho que realmente merece respeito e comemoração. Não é, como ele disse, né, não é um trabalho simples, mas um trabalho cotidianamente bastante árduo. Bom, em relação à nossa lei geral, eu também gostaria de fazer algumas observações no mesmo sentido, doutor Trevisan, né? Nós estamos no momento aí de análise do projeto de lei, né? O projeto de lei está sendo analisado dentro do Poder Legislativo, então, nesse sentido, é extremamente feliz o momento que nós estamos discutindo, né? Nós não temos uma lei, em breve esperamos ter, né? Talvez não no início do começo da previsão, mas um pouquinho mais otimista, lá pelo meio do meio, né? Mas em breve que nós possamos ter, e é extremamente importante esse momento de discussão, de observação, porque faz parte, né, da própria criação, e o Leonardo mencionou, né, de uma participação, seja dos especialistas, seja com uma abertura mais ampla, no sentido de democracia, na discussão desse projeto, que agora, né, esperamos que vá em frente, se converta aí num importante ato normativo da lei aduaneira. Ainda nessa questão do contexto também, o colega Trevisan trouxe esse contexto, né, com mais ênfase na questão internacional, né, dos acordos, Convenção de Quioto revisada, acordo sobre facilitação, e agora eu queria puxar um pouquinho mais, né, para o nosso contexto de reforma tributária. Eu costumo ser otimista, pelo menos, eu sou bastante crítica da reforma tributária, mas eu costumo ser otimista, pelo menos num sentido, né, ou num aspecto, que é o comércio exterior. Né? Nós estamos tendo aí mudanças na tributação do consumo, mas que eu vejo, né, na minha perspectiva, um impacto importante no comércio exterior, no sentido de trazer efetivamente mais desoneração, efetivar a desoneração das exportações, simplificar as importações e nos colocar nessas melhores práticas, que o colega Trevisan menciona, e nos colocar também, né, no sentido de termos mais capacidade de concorrência. O comércio exterior, né, desde sempre, né, desde o GATT, desde a Segunda Guerra, ou até mesmo antes, se fala em crescimento, se fala abertura. Né? A OMC foi, em 95, um organismo criado com essa ideia de abertura comercial, e é um processo que vai acontecendo, né? Mas que para o Brasil talvez esteja se intensificando, ou se intensifique nos próximos anos, em função principalmente da nossa perspectiva de fazer parte, né, da OCDE e das negociações com a União Europeia. Dois processos que não são rápidos, mas que caminham. Né? E nós precisamos estar preparados em termos de competitividade. Né? A reforma tributária, né? a constitucional, o projeto de lei complementar que está no Senado. E arrematando isso, né? Fechando algumas lacunas nesse sentido, a nossa lei geral aduaneira. Nós precisamos disso para seguir as melhores práticas, né? Para estarmos alinhados com os demais países e para permitir que essa reforma tributária tenha efeitos e traga ganhos, né, na nossa competitividade no comércio exterior. Então, essa é uma das minhas preocupações, e eu vejo esse projeto, né, de lei geral aduaneira bastante sintonizado,
seja com a reforma tributária constitucional, que já aconteceu, seja com o projeto de lei complementar 68 de 2004. Deixa eu colocar alguns slides que eu trouxe aqui para conversarmos um pouquinho. Bom, está aparecendo, né? Quando nós falamos na reforma tributária, nós já usamos essa expressão, né, que é uma reforma tributária não exclusiva, mas quase, né, uma reforma tributária da tributação do consumo, mas que traz aí efeitos para o comércio exterior. Eu participei há algumas semanas da primeira audiência no Senado, quando foi recebido, né, da Câmara dos Deputados o projeto de lei, e nós conversamos justamente sobre a questão dos regimes, que eu vou trazer alguma coisa aqui, né, ainda em termos gerais, já que a gente vai ter uma mesa específica sobre os regimes. E qual era a discussão? Né? Que o projeto de lei complementar 68, ele trazia mudanças, ou ele traz mudanças nos regimes voltados para a CBS e BS, mas que não se casa exatamente com a nossa legislação atual. Então, esse projeto de lei aduaneira, ele vem no sentido de comatar, né, ou de preencher esse vazio, até de trazer esse alinhamento, né, seja nos regimes, seja trazendo realmente as melhores práticas na fiscalização, trazendo a melhor single window, né, a questão da melhor utilização da tecnologia para que efetivamente nós tenhamos ganhos. Então, aqui, algumas observações do projeto de lei complementar 68, né? E um aspecto que me chamou a atenção, que eu vou trazer aqui, é a questão do pagamento. Trabalhei muitos anos na coordenação de administração aduaneira, né? Trabalhei também na divisão de tributos sobre comércio exterior da coordenação de tributação, e eu via muitos, né, muitos pedidos ali para afastar essa cobrança integral, né, dos tributos federais no momento do registro da DI, e muitos anos eu vi isso não ser considerado, ao passo que a gente tem aqui uma previsão no PLP 68 e também no projeto de lei aduaneira, trazendo essa perspectiva, né? O PLP em relação aos operadores econômicos autorizados e o projeto de lei aduaneira passando essa incumbência, inclusive para decreto, para ver essa possibilidade de um pagamento posterior. É interessante e é importante que isso venha realmente com um aprimoramento do sistema, né, com mais tecnologia, com mais eficiência da própria aduana, para que seja permitido sem os prejuízos que podem existir, que não são limitados ao governo, ao erário público, né, mas à própria concorrência. Então, de fato, é importante que haja essa oneração na importação, uma oneração que, com exceção do imposto de importação, replica a carga nacional, e é importante para manter o equilíbrio da concorrência. Então, essa é a primeira observação. Agora eu vou fazer algumas observações ainda gerais sobre um tema que me interessa bastante, que são os regimes aduaneiros especiais. Na minha perspectiva, o projeto de lei aduaneira, ele se casa com o PLP 68, mas ele é mais específico, né? E até mais correto, né? Em termos de conceituação, né, e indicação desses regimes. O PLP, e essa é uma discussão que inclusive foi tida no Senado, ele trata os regimes aduaneiros, prospecto CBS e BS, como suspensão do pagamento, enquanto aqui não é usada essa expressão, apenas há a menção de que há uma desoneração dos tributos aqui federais, né? Então, nós temos uma lista de regimes, essa lista que está aqui para os senhores é a lista do regulamento aduaneiro atual, e com algumas mudanças que decorrem ou que vão decorrer aí desse projeto, que ainda está sobre a mesa. Então, o que nós observamos? Que o projeto de lei aduaneiro, ele especifica muito em relação aos regimes, né? Nós temos aí um livro com a previsão de um livro com mais de 70 artigos para tratar dos regimes aduaneiros, né? Geral, comum e especial. E nós temos mais de 50 artigos
dedicados, isso no projeto, aos regimes aduaneiros especiais e mais de 10 artigos aos regimes aplicados em áreas especiais. Isso nos mostra que há uma preocupação no detalhamento. Eu costumo dizer, quando converso, né, sobre reforma tributária, sobre impactos no comércio exterior, que se efetivamente essa reforma tributária trouxer o efeito que é esperado dela, né, com CBS e BS, uma efetiva mais eficiente e desoneração da exportação, nós vamos depender menos dos regimes aduaneiros especiais. Os regimes aduaneiros especiais do Brasil, eles têm, né, e aí começar pelo drawback, contornos muito jabuticaba, muito brasileiros, porque eles são usados para fazer frente a uma legislação, né, a uma tributação em 3 níveis da produção e do consumo, que traz bastante dificuldade na desoneração das exportações, e os regimes têm muita utilização nesse sentido. Então, eu acredito que eles devem perder um pouco dessa importância, mas, ao mesmo tempo, é imprescindível que eles continuem aqui, né, para nós não perdermos esse mecanismo, e que eles se aprimorem, para que continuem sendo utilizados na mesma medida ou algo próximo. Aqui, em relação ao conceito, né, então, o colega Trevisan já determinou que nós temos conceitos nesse projeto de lei, que é importante, um glossário no início, no artigo 2º, mas nós temos outros, né, quando tratamos dos regimes aduaneiros especiais. Então, no PLP 68, a expressão é suspensão dos tributos, né, ao passo que na lei aduaneira outros aspectos, importantes aspectos, são considerados. E a questão, né, do tratamento do controle aduaneiro, isso define regime também. Em regime aduaneiro especial, nós temos, né, de uma forma ou de outra, mais ou menos intenso, o controle aduaneiro, né? Prazo, né? Regime aduaneiro é temporário, da natureza dele, e também uma desoneração dos tributos, que para muitos é integral, né? Principalmente para admissão temporária para utilização econômica é parcial. Então, é interessante, né, e é importante ter essa construção mais completa que nós temos aqui no projeto, e esperamos aí ter numa lei aduaneira. A lei também deixa bem claro que, cumprindo os requisitos e condições, não haverá, né, pagamento dos tributos que incidiriam sobre a importação, ou eventualmente sobre a exportação. O projeto de lei aduaneira também ele faz uma separação dos regimes em 4 grupos, e nisso ele casa, né, com o PLP 68, então o PLP 68 já faz essa classificação, uma classificação que seria só para CBS e IBS, e o projeto de lei aduaneira preenche esse espaço também, trazendo a classificação para os demais tributos federais incidentes, né, no comércio exterior. É interessante também, dentro dessa classificação, que nós verificamos que os regimes mais tradicionais, né, estão aqui, aqueles que continuam sendo utilizados e continuam sendo regimes aduaneiros especiais. Aliás, né, a reforma tributária ela tem esse caráter de diminuir, afastar, revogar, né, benefícios, isenções, mas ela deixa muito claro que os regimes estão mantidos, né, nessa classificação aqui. O projeto de lei também, ele deixa claro, ele traz a lista de regimes e ele afasta, né, ele vai afastar o artigo 93 do 3766, não permitindo a criação de novos regimes por ato infralegal, né, que, na minha opinião, já é algo bem delicado, mas que está lá no artigo 93, e que agora os regimes passam a ser especificamente aqueles previstos em lei, né? E quando sair a lei aduaneira, aqueles previstos na lei aduaneira. É interessante que o reporto, o benefício não é afastado, mas ele deixa corretamente de ser tratado como um regime, né? O RECON, ele não é tratado, não que ele esteja especificamente afastado, no sentido de revogado, mas aqui na prática é um regime que não é mais utilizado. E o REPEX, né, passa a ser algo dentro
da admissão temporária. Então, há uma organização. O RECOF e o drawback se aproximam bastante, né? E aí, algo que eu sempre acho difícil explicar nas minhas apresentações, palestras e aulas, né? Por que que somente no drawback, como regime aduaneiro especial, nós temos aí, né, um despacho para consumo. Então, isso vai ser mudado, né? Então, vamos ter mais coerência, porque a gente acaba explicando que é assim, porque está na legislação, e nós temos o despacho de admissão para os regimes, mas o drawback, especificamente, sujeito ao despacho para consumo. Então, o drawback, aprovado o projeto como está, ele passa a ter um despacho de admissão em regime, como os demais, se aproxima bastante do recorte, então, recorte e drawback ficam muito próximos, com os mesmos objetivos, com diferenças em relação ao controle, né, que no recorte é o sistema, né, e é um controle que concerne mais a Receita Federal. Então, é um ponto aqui que eu fiz atenção. Então, nós temos uma nova organização dos regimes, que está de acordo, sim, como o Trevisan nos disse, né, com os parâmetros, com as melhores práticas e com a legislação internacional, principalmente a Convenção de Kyoto revisada, e, ao mesmo tempo, se casa aí com a reforma tributária e com o projeto de lei complementar 68 de 2004. Bom, como nós estamos aqui com o nosso tempo já um pouco escasso, eu vou concluir com algumas observações em relação, né, à reforma tributária. Então, só retomando, né, a observação que nós temos que o projeto de lei aduaneiro ele está em consonância com a reforma tributária, está em consonância com o PLP 68 de 2024 e é um instrumento importante, por isso a expectativa, talvez por isso esse evento, nós precisamos dessa lei aduaneira para que essa reforma tributária esteja, né, de forma integralmente e de forma harmônica legislada, incluindo aqui, né, os demais, além da CBS, os demais tributos federais que incidem no comércio exterior. Então, o projeto de lei aduaneira é algo importante para integrar a reforma tributária e para que a reforma tributária alcance os importantes resultados, né, especificamente a desoneração das exportações e um aprimoramento, né, no aspecto concorrencial do Brasil no comércio exterior. Então, são essas as minhas observações. Agradeço mais uma vez o convite, uma satisfação estar aqui e fico à disposição, né, para questões que sejam apresentadas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lisiane Angelotti Meira.